E aí pessoal, beleza? Vou colocar aqui mais uma aula sobre o comando while, né? O while, como diz, né? A gente tá mais acostumado. Então, fiz um pequeno programinha aqui, tá? Que daqui a pouco eu vou explicar a vocês, mas eu vou logo abrir um bloco de notas aqui, né? O nosso bloquinho auxiliar para falar sobre o comando while, tá? O comando while é um comando de repetição, tá? Que funciona da seguinte maneira: while, certo, condição. Muito bem. Aqui embaixo, vamos botar comandos executados enquanto a condição for verdadeira, tá? Então, como é que funciona o comando while? Como eu já disse a vocês, é um comando de repetição que vai executar um determinado grupo de comandos, né? Dentro aqui do bloquinho de comandos dele aqui, enquanto essa condição for verdadeira. Então, como é que funciona? Ele entra no comando while e testa a condição, tá? Se a condição for verdadeira, ele executa o que tiver aqui dentro. Aí, quando termina de executar, volta, testa a condição de novo. Continua verdadeira? Continua, então executa de novo, tá? Terminou de executar, volta para a condição. Continua verdadeira? Continua verdadeira, então volta de novo. E vai ficar nesse loop, né? Até essa condição, quando for testada, der falso, tá? Então vamos supor que ele executou aqui mais uma vez e voltou para a condição. E a condição agora deu falso, por algum motivo. Ele disse, então a condição não é mais verdadeira, então eu posso sair. Então ele sai, tá? Não executa mais nada que tiver aqui dentro. Para exemplificar isso aqui, eu fiz um programinha aqui bem simples, né? Que eu acho que algum de vocês já deve ter passado por essa situação, né? Inclusive eu já passei, né? Então fica mais fácil da gente entender, tá? Esse programinha aqui, ele indica, é um programa indicativo de febre, tá? Quando a temperatura do seu corpo está acima do normal, né? Que é uma temperatura normal, eu acho que é na faixa de 35 graus, eu não estou lembrado, mas se não for, agora vai ser. Então, se a sua temperatura estiver acima disso aí, você está com febre, né? Então, vamos ver aqui como é que esse programa funciona. Eu tenho aqui a declaração de uma variável chamada temperatura medida, tá? Porque para tirar a sua temperatura, a sua mamãe ou a enfermeira coloca um termômetro debaixo do seu sovaco, né? Ele fica lá meia hora, daqui a pouco ela tira e olha, ou na sua boca, né? Ou sei lá onde mais ela pode colocar esse termômetro. Você fica um tempo com um termômetro no seu corpo e depois ela tira e vai olhar a temperatura. Então, a temperatura medida é o que for lido no termômetro, certo? E a temperatura normal? Ora, se a gente está com febre, a nossa temperatura não está normal, está acima do normal. Então eu coloquei aqui como padrão temperatura normal igual a 35, tá? Considerando que isso aqui está em graus Celsius, temperatura normal igual a 35. Então, executando o programa, o que é que ele vai fazer? Printf, programa indicativo de febre, tá esse negócio aqui. Indique a temperatura lida no termômetro. Aí você vem aqui, vai digitar a temperatura que você leu. Vamos supor que você leu 38 graus, tá? Tá quase morrendo. Mas enfim, você leu 38 graus no termômetro. Aí ele entra aqui no while. O que é que eu disse a vocês? O while é um comando de repetição. Então, ele vai testar essa condição aqui e verificar se é verdadeira. A temperatura medida foi 38 graus, perdão.
E a temperatura normal do nosso corpo, estou adotando aqui 35 graus. Então ele testa. Temperatura medida é maior do que a temperatura normal, ou seja, 38 é maior do que 35. Lógico, então isso aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, executa os comandos aqui que estão delimitados pelo bloquinho do while aqui, ó. Tá? Quais são os comandos? Imprime na tela. O paciente está com febre, dá banho frio nele, né? Quem foi que nunca passou por isso na vida, né? Sua mãe ou sua avó disse: "Não, tá com febre, bota, né, o cara debaixo de um chuveiro, água gelada, de madrugada, você morrendo de frio e vai tomar um banho frio para ver se baixa a febre, tá?" Então, quem nunca passou por isso, nunca adoeceu de verdade. Então, ele vai escrever na tela: o paciente está com febre, dá banho frio nele, tá? E aí ele vai solicitar mais uma vez a temperatura. Então você tomou aquele banhozinho gelado de torar e depois vão enfiar um termômetro em você de novo, tá? Ou debaixo do sovaco, na sua boca, sei lá. E aí você vai ter uma nova leitura. Concorda? Então ele vem aqui, indica a nova temperatura. Sua avó tirou lá o termômetro e viu que a nova leitura agora deu 36, tá? Aí quando ele lê isso aqui, encerra o bloquinho do while. Se encerrou o bloquinho do while, ele volta para a condição. Massa. Temperatura medida é maior do que a temperatura normal? Bom, a última leitura disse que a temperatura medida agora é 36. É isso? 36 é maior do que 35? É, então executa de novo. O que é que ele vai executar? O paciente está com febre, dá banho frio nele. Você vai para a chuveirada de novo, tá? Depois sua avó, depois que você toma um banho gelado, tá tremendo, chega a tá azul. Aí ela vai e enfia o termômetro em você de novo, né? No seu sovaco, na sua boca, sei lá. E daqui a um tempinho ela vai ler de novo a temperatura do seu corpo. Aí vamos supor que dessa vez a temperatura deu 34 graus, né? Então uma faixazinha da temperatura normal, 34 graus. Aí terminou o while. Então ele volta para a condição. Temperatura medida é maior do que a temperatura normal? Ou seja, 34 é maior do que 35? Não, né? Se é falso, então esses comandos aqui, que pertencem ao while, não serão mais executados. Então daqui da condição, ele passa para o próximo comando fora do while, que é quem? Printf, a temperatura do paciente agora está normal. Certo? Depois dá o system pause e retorna, né, return 0 aqui para encerrar o programa. Então, utilizando esse exemplo, né, essa situação aqui como exemplo, o while vai repetir esses três comandos aqui, ó, dizer que você tem que tomar a chuveirada, pedir uma nova temperatura, tá? Você digita aqui, enquanto a sua temperatura não for igual ou menor que o normal, né? Porque tem que ser 35 ou menor que 35. Então vamos ver o programa executando aqui, tá? Vou compilar e executar. Tá aqui. Programa indicativo de febre. Supor que sua avó viu que você estava suando muito, socou um termômetro em você e deu 38 graus. O paciente está com febre. Aí você vai tomar um banho gelado, tá? Daqui a um pouquinho você se enxuga, tremendo de frio. Sua avó vai, enfia o termômetro em você de novo e vai fazer uma nova leitura. Ela vai, depois de um tempinho, leu, viu que essa temperatura agora está 36 graus, tá? Ainda é maior do que a temperatura normal. Massa. Então, o paciente está com febre. Sai por causa de 1 grau, você vai tomar banho frio de novo, tá? Toma outro banho frio e, né, depois termina, se enxuga. Sua avó enfia o termômetro em você de novo e aí vai fazer uma nova leitura. E aí vê que a sua temperatura está 35 graus, que é a temperatura normal. Se a sua temperatura é normal, então você agora não está mais com febre, né? Então, a temperatura do paciente agora está normal, certo? Que molesta é isso? Não quero saber isso não. Certo? Então, tá aqui, ó. Ele repete aquela listinha de comandos, os dois printfs e a solicitação aqui do valor, enquanto esse valor aqui for maior que 35, tá? Ó, digitei 38, ele digitou e pediu de novo. Digitei 36, mostrou de novo a mensagem, solicitou de novo. Beleza?
Aí agora eu digitei 35. Ora, 35 não é maior do que 35. Então, sua temperatura está normal. Você agora está quase curado. Certo, pessoal? Então, o comando while, funciona desse jeito. Ou seja, ele testa a condição. Logo quando ele entra no comando while, ele testa a condição. Se for verdadeira, ele executa os comandos dele. Aí volta e testa de novo. Se continuar verdadeira, ele executa os comandos. E vai ficar nessa brincadeira de executa comando e testa até isso aqui ser falso. Quando essa condição for falsa, aí ele pula os comandos dele e vai para o próximo comando da função, né, main, ou da função qualquer que você esteja utilizando. Beleza, pessoal? Então, depois eu vou colocar mais exemplos da função while, mas isso aí já dá para vocês perceberem como é que ele funciona, tá? Um abraço e até segunda-feira para vocês.